nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Estamos no estudo 1 Coríntios, com o tema hoje: a experiência balanceada com a preocupação. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Mas vós façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aqueles, pois, que cuidam estar em pé, olhe que não caiam. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Podeis assentar. A experiência balanceada com a preocupação. Irmãos, nós estamos no estudo de 1 Coríntios, agora estamos no capítulo 10. O apóstolo Paulo prossegue o seu ensinamento, concluindo a sessão sobre liberdade cristã. No capítulo 8 ele enfatizou que precisamos balancear o conhecimento com o amor. No capítulo 9 o apóstolo exemplifica a questão da liberdade com a própria vida. Agora no capítulo 10 nós vimos, concluindo essa sessão, Paulo dá um exemplo negativo. Ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9 e o exemplo da própria vida. Agora no capítulo 10 ele dá um exemplo negativo, tá? O exemplo do povo de Israel. Pastor, para quem que ele está dando exemplo? Para quem que o apóstolo Paulo está dando exemplo? Está deixando exemplo? Ou está mostrando exemplo? Para que igreja? A igreja de Coríntios, a igreja da nossa época. Então nós temos a experiência, ela deve ser balanceada com a preocupação. Capítulo 10, versículo 1 até o versículo 22, nós vemos que talvez a frase central desse capítulo 10 seja o versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A pessoa pensa que está em pé, beleza, vou estar em pé, mas talvez ela pense: não vou cair. Cair é só para os fracos. Não, cair é para os fortes também, ou para aqueles que se acham fortes. O apóstolo Paulo, olha só,
Talvez o grande orgulho do povo da igreja de Corinto é que essa igreja se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade, né? Eles estavam vaidosos de si mesmos, eles estavam entusiasmados com o grau de espiritualidade que possuía o pastor. Depois de um congresso desse, você vem com uma palavra dessa. Palavra está na Bíblia e está na sequência do estudo. Não podemos nos gloriar, porque a glória não é para nós. Não podemos nos gloriar. Mas pastor, nós temos o exemplo da igreja de Coríntios. Eles estavam vaidosos, eles eram crentes narcisistas e vaidosos. Paulo então precisa adverti-los. A vaidade é o primeiro degrau da queda. A soberba precede a ruína. Um crente que aplaude a si mesmo e entoa: quão grande és tu, diante do espelho está à beira de uma queda. O que quer dizer? Não adianta nós cantar aquele louvor: então minha alma canta a ti, Senhor. Vou recuperar minha voz, daqui uma semana. Aí vem, né, irmã Lilice? Quão grande és tu, mas eu sou tal. Quão grande és tu, mas se não fosse eu, não acontecia. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo adverte sobre o grande perigo da autoconfiança. Capítulo 10, versículo 12. E Paulo usou a nação de Israel, aqui nesse capítulo, como exemplo para advertir os crentes de Coríntios. Se está advertindo os crentes de Corinto, está advertindo a igreja de hoje. Porque a igreja de Coríntios é do tempo da graça. A igreja de Coríntios é a doutrina dos apóstolos, e nós estamos na doutrina dos apóstolos. E ele faz 3 advertências. Primeiro, privilégios não são garantia de sucesso. Capítulo 10, versículo 1 a 4. Segunda advertência que Paulo faz à igreja de Coríntios é: um bom começo não é garantia de um final feliz. Um bom começo não é garantia de um final feliz. Dá um exemplo, pastor. Vamos dar um exemplo, já rapidão. Salomão, né? Sansão, Judas, Saul. Capítulo 10, versículos 5 a 12. Agora nós vemos um terceiro exemplo. Deus pode capacitar-nos para vencermos as tentações se dermos ouvidos à sua palavra. Capítulo 10, versículo 13 a 22. Então vamos começar com o primeiro exemplo. Aqui Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucesso. Privilégios não são garantia de sucesso. Alguém pode ler capítulo 10, versículo 1 a 4, bem alto para nós? 10, 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só que interessante. Nós vamos esmiuçar esse versículo aí. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus, privilégios, proteção, orientação, sustento, perdão, mas a despeito de tantos privilégios, Israel fracassou. Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com mão forte, poderosa. Da mesma forma que os crentes, eu e você, fomos tirados do mundo com mão forte, poderosa. Quer um contexto? Salmo 40 diz: tirou-me do charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha. Pastor, o êxodo do Egito
foi a libertação da nação de Israel das garras do inimigo. Esse foi o êxodo do Egito. Assim como nós fomos libertos das garras do diabo e do pecado por intermédio do sacrifício de Cristo, Israel foi liberto, ele teve o seu êxodo. Nós fomos libertos, nós tivemos o nosso êxodo também. Agora, olha só, o povo de Israel se identificou com Moisés no Mar Vermelho. O povo passou por dentro do Mar Vermelho. Se o Mar Vermelho fechasse naquela hora, o povo ficava debaixo d'água. Essa passagem do Mar Vermelho, hoje nos nossos dias, representa o batismo nas águas. O povo de Israel precisou passar pelo Mar Vermelho, da mesma forma que os cristãos se identificam com Cristo hoje pelo batismo. Quem não passasse pelo mar não ia se identificar com Deus, ou não ia fazer parte do povo de Deus. Você pode ver, quem ficou para o lado do Egito não fez parte do povo escolhido por Deus. Só fez parte do povo escolhido por Deus quem passou por dentro do mar. Só faz parte da nação, da família, dos membros da igreja de Cristo quem é batizado nas águas. Pastor, eu não me batizei nas águas ainda. Está esperando o quê? Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa ser identificado como membro do corpo de Cristo. E para fazer isso, você precisa passar pelo batismo. Ainda quando eu vejo, o texto diz que todos eles passaram pelo mar, e todos foram batizados, assim na nuvem como no mar. Nós lemos aqui agora, versículo 1, diz bem assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, debaixo da nuvem, direção do Espírito Santo, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, assim como no mar. Agora eu vejo, assim como o povo de Israel se identificou debaixo da liderança de Moisés, nós hoje estamos identificados debaixo da liderança de Cristo. Ainda falando, o povo de Israel comeu, bebeu alimentos espirituais sobrenaturais, do mesmo jeito que os cristãos se alimentam do corpo, do sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. João 7:37 diz bem assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Só existe um tipo de água espiritual para nós beber: Cristo. Ele é a água viva. Lá no povo de Israel só existia um tipo de água para o povo beber, e para o povo beber aquela água eles tinham que ir a Moisés: Moisés, estamos com sede. Moisés, precisamos de água. Moisés ia lá, conversava com a rocha, tocava na rocha, feria a rocha, tinha água. Só existia um caminho para beber água: a liderança de Moisés. Pastor, hoje nós estamos no tempo da graça, só existe um caminho para nós beber água: caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 7:37 diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Só há um caminho. Olha só, assim como nós comemos e bebemos uma comida espiritual, o corpo e o sangue de Jesus, eles comeram e beberam alimento espiritual e sobrenatural. Ainda vejo que esses privilégios todos de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar por um batismo, de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural, não pouparam Israel do fracasso espiritual. Pensa num povo que teve privilégios, que teve sinais, maravilhas. Todo dia eles viam maná descer do céu, cair. Eles viam Moisés conversar com a rocha jorrar água. Eles viam codornizes mudar rota só para favorecer eles com carne.
Eles viam a nuvem parar, transformar em fogo, transformar em nuvem, fogo, nuvem, todos os dias. E eles fracassaram. Eu vejo algo interessante. Agora Paulo, é claro, ele fala no capítulo 10, versículo 5: entretanto Deus não se agradou da maioria deles. Pastor, quanto que é essa maioria? Quanto é essa maioria? Quantos entraram na terra prometida? Dos que saíram lá do Egito, tirando a linhagem sacerdotal, 2 pessoas. Então quando nós pegamos o capítulo 10, versículo 5, nós vemos que do que Deus tirou com o braço de ferro do Egito, só entrou 2 pessoas. Pastor, e aquela outra multidão que entrou? Aquela não saiu do Egito, aquelas nasceram no deserto ou saíram criança do Egito. Quando eu vejo a Bíblia falando isso, por que Paulo fala isso? Ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corintos. Paulo está invocando o exemplo negativo de Israel para exortar a igreja. Hoje nós temos exemplos, podemos aprender com esses erros, mas muitas das vezes nós vemos que Deus puniu, vemos que Deus não se agradou e cometemos os mesmos erros. Quando nós vemos Paulo, ele está dizendo que a insoberbice da igreja de Corintos, para olhar para o exemplo de Israel e ver a despeito de tantos privilégios que essa nação teve, Deus não se agradou da maioria deles. E é para ser mais exato, toda aquela multidão que saiu do Egito, quase 600 mil homens aproximadamente, homens, não incluindo mulheres e crianças, só entraram 2 pessoas na terra prometida. Muita gente ficou pelo caminho. Interessante que o pastor Elton me falou algo lá no meu escritório, em lágrimas, e quando eu fui estudar a palavra, se encaixou com hoje. Quantos estão morrendo pelo deserto? Pastor, nós estamos aprendendo que Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucessos. Deus me salvou, eu agora sou crente, é um privilégio, mas não garante a tua salvação. Não garante. O povo de Israel foi tirado do Egito, foi separado como uma nação santa, mas não garantiu a salvação deles. Por quê? Porque eles não obedeceram. E foi lido aqui na leitura, hoje. Pastor, aquele deserto se transformou no maior cemitério da história, deserto do Sinai. Deus não se agradou da maioria daquele povo. O grande problema foi exagerado, autoconfiança. Aí eles caíram no que, pastor? Vamos ver. Paulo adverte o que? Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Capítulo 10, versículos 5 a 12, Paulo está advertindo que um bom início não é garantia de final feliz. Pastor, quem começa bem nem sempre termina bem. Por isso que a palavra de Deus fala, nós temos que renovar nossas forças. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Por quê? Porque tem dia que misericórdia, estou quase parando, renova as forças. Olha para a águia, olha para isso, olha para aquilo. Muitos que corriam bem hoje estão longe do Senhor. Paulo mostra um fato extremamente marcante. Quer ver Israel de novo? Israel, olha só os privilégios de Israel. Israel viu as 10 pragas do Egito, nocauteando as divindades do panteão egípcio. Todo mundo acompanhou as 10 pragas. Todo mundo sabe de cor e salteado. Rã, piolho, úlcera, água em sangue, e ali vai pedrada.
Israel viu o mar vermelho se abrir. Pastor, isso foi questão de meses, talvez nem meses. Israel viu o maná cair do céu, viu a rocha brotando água, sandálias não envelhecendo em seus pés. Hoje você anda com sapato aí, né? Principalmente nós que andamos bastante, quando dá 2, 3 meses, aí é só. Nossa, que susto! Ai, meu Deus! Aqui a prova, né? Não dá lá 1 mês, 2 meses, está furando. Pastor, Israel saiu, viveu 40 anos no deserto, e a sandália não gastava. Você já viu isso? A sandália não gastava. As crianças iam crescendo e a sandália ia crescendo junto. Pastor, está na Bíblia isso. A roupa não ficava rota no seu corpo. Que geração viu tanto prodígio? Israel. Qual foi a geração na história bíblica que viu tanto prodígio? Tanto. Agora eu vejo algo interessante, que as gerações que mais viram milagres foram as que mais endureceram seus corações. Olha só que interessante, a Bíblia faz referência de 3 gerações que viram abundantes milagres. A primeira geração que viu estupendos milagres foi a geração de Moisés. Moisés, já desde o nascimento dele, já começou a ver milagres ali. Imagina um neném dentro de um cesto de junco, cheio de crocodilo, e não ser comido por crocodilo, irmã Lenice. Nós vamos pescar ali, né, irmã Lenice? Às vezes a gente fica assim, né? O olho na água, o olho no peixe. Por quê? Vai que sai um baramante de 4 pernas ali e morde as pernas da gente. A segunda geração foi a geração de Elias e Eliseu. Para que tanto milagre que aconteceu através de Elias? Através de Eliseu. Elias fez milagre, Eliseu fez em dobro. Mas a geração endurecida, terceira geração que viu extraordinários, portentosos milagres, foi a geração da época de Jesus e dos apóstolos. Imagina nós conviver com Jesus 3 anos e ver 10 leprosos sendo curados tudo de uma vez, e ver uma mulher que andava corcunda se levantar, e ver no casamento a água que era a água que eles lavavam as mãos, agora pegar e beber e ter sabor de vinho, o melhor da festa. Cego ser curado, leprosos, meu Deus, pois eles endureceram o coração e mataram Cristo. Paulo dá exemplo. E é perturbador saber que numa época tanta dureza de coração, incredulidade, como nessas 3 gerações, os milagres em si não podem trazer o nosso coração para perto de Deus. Daquela geração toda, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Estamos falando de 3 gerações. 3 gerações. Os demais ficaram prostrados no deserto. Números capítulo 14, versículo 30, o que diz lá? Números capítulo 14, versículo 30, bem alto. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, e vos faria habitar nela. Salmo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha só, dos que saíram da terra prometida, da terra do Egito, que tinham acima de 20 anos, só Josué e Caleb entraram. Teve mais uma pessoa, mas esse é da linhagem sacerdotal. Mas estamos falando de pessoas comuns.
Agora nós vemos no capítulo 10, versículos 5 e 6 de 1 Coríntios, Paulo cataloga esses pecados que marcaram aquela geração reprovada com essa palavra ali, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Agora vocês viram quanto que é essa maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. Essas coisas que aconteceram no deserto, essas coisas que aconteceram no Velho Testamento, era para se tornar exemplo para nós hoje. E muitos hoje não gostam de pregar Velho Testamento. Por quê, pastor? Porque é por coisa lá do passado. Mas o apóstolo Paulo fala, capítulo 10, versículos 5 e 6, que as coisas que aconteceram lá é para se tornar exemplo para nós aqui. Ainda Paulo fala, que pecados são esses? Nós vemos o primeiro pecado, que o Paulo cita ali, o pecado da cobiça. Capítulo 10, versículo 6, diz bem assim, ó, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aquele povo tinha tudo o que Deus dava. O maná que caía, a água que jorava, codornizes que Deus mandava, a água que jorava, mas aquele povo ainda estava insatisfeito, cobiçando mais coisas. O povo queria mais. Deus tinha prometido a eles uma terra que manava leite e mel, e eles cobiçavam coisas ruins. Pastor, o que está acontecendo nos dias de hoje? Deus nos dá tudo de bom, temos tudo de bom e do melhor, e o que nós faz? Cobiçamos as coisas ruins do mundo, cobiçamos as coisas lá de fora. Às vezes o mesmo acontece conosco. Deus nos promete a terra toda sorte de bênção em Cristo, e nós continuamos a cobiçar as coisas más desse mundo. Ficamos insatisfeitos com o que temos e queremos aquilo que é mal, aquilo que vai nos matar, aquilo que vai nos enfraquecer no meio do deserto. Aquilo nós cobiçamos. Outra coisa que Paulo fala também, a idolatria, também era um pecado que serve de exemplo para nós hoje, que o povo de Israel caiu. Capítulo 10, versículo 7 diz bem assim, ó: não vos façais como, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O que Paulo está querendo dizer? Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o que o povo fez? O que o povo fez quando Moisés subiu ao monte? O povo se prostrou para a idolatria. Pastor, eu marquei algo interessante. O povo fez um bezerro de ouro e começou a dançar e a adorar na mesma hora, no mesmo período. Moisés subiu para adorar a Deus, e o povo que deveria esperar adorando também, o povo descambou para adorar a idolatria na mesma hora. Por que Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios? Porque acontece isso nos dias de hoje. Na mesma hora, muitos vão à casa do Senhor adorar a Deus, mas muitos vão a outros lugares adorar na mesma hora. Quando Moisés desce com as tábuas, ele quebra as tábuas, mas aquilo lá também é um símbolo de quem quebrou as tábuas foi o povo. Porque antes de Moisés subir, o povo prometeu: assim nós faremos. Tá bom, então eu vou lá, que agora eu vou escrever, para nós sempre ler e não esquecer. Não demorou 40 dias, o povo já quebrou a sua palavra, a sua aliança com Deus. Olha só, outro pecado que Paulo fala para a igreja de Coríntios, que é para tomar como exemplo do povo de Israel, foi o pecado da imoralidade. Capítulo 10, versículo 8, Paulo fala bem assim, ó: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só
dia 23 mil. Houve um tempo em que os israelitas se misturavam com as mulheres moabitas, e eles começaram não só a se prostituir, mas também a adorar os deuses moabitas. Nós temos um exemplo também. O próprio Acabe era um israelita que armou a mulher lá em cima do Líbano, chamada Jezabel, e ela trouxe seu templo, seu Deus Baal, para dentro da terra de Israel, contaminou a terra de Israel, tá? Há uma estreita conexão entre a prostituição e a idolatria da Bíblia. Onde se vê idolatria, ali também se vê prostituição. E aonde se começa a prostituição, ali também se vê a idolatria. Ambas andam paralelas. Pastor, outra coisa que Paulo advertiu, que nós temos que pegar exemplo lá do povo de Israel, é esse, capítulo 10, versículo 9, colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova, é? O que diz o capítulo 10, versículo 9? Lê lá para nós bem alto. Outra tradução fala bem assim: não ponhamos o Senhor à prova, ou não tentemos, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Pastor, tentar a Deus, você morre picado de serpente. Obedecer a Deus, a serpente pode morrer, pode morder, mas você não morre. Agora, não estamos livres da serpente, mas podemos morrer pela serpente. Temos exemplos. Eles começaram a reclamar do pão que os fartava. Irmão, muitas das vezes nós reclamamos do pão que tem fartura, viu? Ai, picanha de novo. Graças a Deus que agora tem caburu, né? Caburu, asinha de galinha, moela, caldo, costela, misericórdia, feijoada, irmã Lenice. Aliás, final de semana tem aí um cardápio bom, maravilha. Mas, irmão, o povo de Israel estava reclamando da fartura, e Deus não se agrada disso. Começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Quantas vezes murmuramos contra Deus? Quantas vezes também somos mal agradecidos pelas bênçãos que Deus nos deu? O que aconteceu? Deus faz brotar do deserto serpente e vai morder o povo lá. Ai, meu Deus do céu, mordeu, vou morrer. E agora, Moisés? Ai, tem uma peste de serpente por aí, Moisés. Está matando todo mundo. E agora? Moisés vai pedir para Deus: Deus, o que está acontecendo? Por que essa peste? O povo está me provocando, Moisés. O povo está me tentando, Moisés. E a Bíblia fala lá num dos mandamentos. Qual é o mandamento que diz: não tentarás o Senhor teu Deus? O povo está me tentando. O povo acha que eu sou o que, Moisés? Estou dando, eles não estão agradecendo, estou murmurando. Então agora está saindo serpente. Não murmura porque vai ter serpente mordendo. E aí, faz uma serpente de metal, porque não vou nem me envolver nesse negócio aí. Eles vão ter que olhar para a serpente de metal. Faz uma serpente de metal e fala para eles assim: ó, quem olhar para a serpente de metal vai ser curado. Já estava difícil olhar para Deus, que fazia milagre, que fazia prodígios. Agora vão olhar para uma serpente de metal. Moisés, dá licença, então morre. Vou olhar para um pedaço de metal. O Moisés está cadu, se sol está queimando o cérebro dele, então morre. Tinha alguns que ainda, curou, mas teve, sabe aqueles teimosinhos, aqueles tranqueirinha, não, convencido, não olhava, morria de teimoso. Tem gente que morre de teimoso, morre por não obedecer.
Agora eu vejo algo interessante. Outra coisa também que Paulo adverte a igreja de Coríntios, para pegar exemplo da igreja, para pegar exemplo do povo de Israel, é murmuração contra Deus. Pastor, eu estava murmurando contra o irmão, contra a irmã, contra o pastor, contra a pastora, contra o líder, contra a regente, contra a tia, contra o tio, mas aqui nós estamos falando de murmuração contra Deus. Capítulo 10, versículo 10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O que é o exterminador? Exterminador é algo programado para matar. A murmuração provoca a ira de Deus. Ela é uma negação da bondade, da providência, do cuidado, do amor de Deus. O povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados. O livro de Números é o livro que mais morre gente na Bíblia, por causa de murmuração. Agora eu vejo que todos esses pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual estão presentes na igreja de Coríntios no tempo de Paulo. E Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios para pegar o exemplo do povo de Israel, para não acontecer de novo. Para não acontecer de novo. Para ninguém morrer no deserto por causa da murmuração. Paulo agora faz uma aplicação do que vem ensinando até agora e diz bem assim, capítulo 10, versículo 11: essas coisas lhe sobreveio como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Entendeu? Precisamos do Velho Testamento. Por quê? Por que foi escrito o Velho Testamento? Está aqui a resposta. Capítulo 10, versículo 11: foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós. Deus está usando o exemplo da história para advertir. A Bíblia foi escrita para nossa advertência. Agora eu vejo algo interessante. Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos tentações, se permanecermos fiéis à sua palavra. Capítulo 10, versículo 13 diz bem assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, tá? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos, Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Quando a Bíblia fala tentou Deus, e essa tentação não é tentação, isso ali é provação, é prova. Quando eu vejo Deus permite que sejamos tentados, essa palavra tentados, ela é a conotação de provado. Deus prova. Deus provou Abraão, capítulo 12, e tentou Deus Abraão mais uma vez. Essa palavra ali no original é provou Deus Abraão mais uma vez. Deus não tenta nós para pecar, porque Ele não tem pecado. Como é que Ele vai tentar nós? Deus prova. A palavra é aqui, Ele sabe até onde podemos suportar. A palavra tentação mencionada nesse versículo é peirasmo, que é uma palavra muito mais próxima de prova e teste do que tentação. A conotação dessa palavra no original, ela está mais próxima de teste e prova do que tentação. A tentação tem uma conotação negativa para nós, tá? Ainda dizendo, é algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, enquanto a prova é algo de Deus permitindo a nossa vida para nos depurar, purificar e fortalecer. Quando Deus nos prova, não é para nos derrubar, é para nos fortalecer. Quando o diabo nos tenta, não é para nos fortalecer, é para nos derrubar. Agora eu acho interessante que Tiago capítulo 1 versículo 13 diz bem assim, ninguém sendo tentado diga,
de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta também. Então, como é que Deus vai tentar se Ele não pode ser tentado? Entendeu? Ainda dizendo, Paulo não diz que Deus vai livrá-los da prova, mas Paulo, ele fala, com a prova, ele vai prover o livramento. Quer um exemplo? Nós temos exemplo de Daniel, nós temos exemplo de Sadraque, nós temos exemplo de Mesaque e Abednego, nós temos exemplo de Paulo e Silas, nós temos exemplo de muitos. Ainda falando da idolatria, nós vemos que Paulo então passa a usar duas ilustrações: a Santa Ceia e o sacrifício judeu. Quando os crentes participam da Santa Ceia, do pão e do vinho, eles também mantendo a comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Ele está, entretanto, numa relação de intimidade com Jesus. Através da recomendação da morte de Cristo, o crente entra em comunhão com Cristo ressurreto. Agora, como nós já falamos alguns cultos atrás, da mesma maneira, quando o crente se assenta na mesa e come comida sacrificada a um ídolo, ele está participando e entrando em comunhão com os demônios. Por isso que a Bíblia fala: que comunhão tem o templo de Deus com o templo do ímpio, a mesa de Deus com a mesa do ímpio. Se na Santa Ceia o crente está em contato com Jesus, na mesa do ídolo ele está em contato com os demônios. E só percebe quem conhece a palavra. Agora nós vimos aqui, a aplicação é clara. Um crente não pode se tornar participante da comida do Senhor e participante da comida oferecida a demônios, sem expor a si mesmo a um grande perigo e sem provocar o Senhor. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ainda dizendo, não se pode participar da Santa Ceia e depois ir participar de uma festa idólatra. Essas pessoas oferecem seu sacrifício aos demônios, bebem o cálice dos demônios, participam da mesa dos demônios. Está tudo lá no capítulo 10, versículo 20 e 21. Esse contato com as forças demoníacas provoca zelo do Senhor. Por quê? Porque você foi comprado, você foi pago por um alto preço, e Deus não divide o que é dele com ninguém. Então Ele vai correr atrás do que é dele, Ele vai punir, Ele vai fazer a palavra dele acontecer, porque Ele é fiel pela palavra. E aí, quando o crente faz isso, ele provoca a ira de Deus. Está lá no capítulo 10, versículo 22. A minha consciência não me agride. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não sinto nenhum problema com isso, pastor. Paulo pergunta: você é mais forte do que Deus? Para dizer assim, isso aqui não está tendo problema. Eu não acho isso aí que é pecado. Eu não acho errado isso aqui. Isso aí é coisa, né? Mas agora eu vejo, você pode até se considerar mais forte que os crentes fracos, que se escandalizam em ver você sentado numa mesa de ídolos, mas você é mais forte do que Deus. Não, eu acho que não. Tentar a Deus é loucura. Por isso Paulo é categórico dizendo: fugir da idolatria. Ele contou, o pastor Elton contou um exemplo para nós. Ele foi numa festa e ele foi e bateu uma foto com uma pessoa numa mesa. Não era a mesa dele, mas nessa mesa tinha uma garrafa de bebida. E alguém postou essa foto lá, e ele viu, e ele já foi, alguém já mandou uma mensaginha, um comentáriozinho lá: olha só, pastor bebendo. Ele ligou para o irmão lá: irmão, por favor, tira aquela foto de lá, porque aquela foto, eu não bebi, mas estou batendo uma foto com você, na sua mesa tinha uma bebida, eu não posso proibir isso. Mas as pessoas que vão olhar essa foto vão pensar: está bebendo. Entendeu?
E nós temos que vigiar para não servir de escândalo lá fora. Um dia eu fui pregar num outro, posso dizer agora, num outro país, né? Fui pregar num outro país e lá me levaram no restaurante para comer. E trouxeram na mesa uma garrafa. E essa pessoa falou bem assim: é champanhe, mas é champanhe sem álcool, pastor, não se preocupe. Eu falei: não, está tranquilo, eu vou manter a minha coca. Não, mas pode beber. Não, está tranquilo, só não bata foto, por favor. Não bata foto, porque alguém pode interpretar mal. E pode, entendeu? Por favor, não bata foto. Ou se for bater, não coloque. Aí o cristão hoje, que se diz cristão muitas das vezes, vai participar de uma festa lá fora, senta na mesa dos escarnecedores, tira foto na mesa dos escarnecedores, posta foto na mesa dos escarnecedores, e se bobear coloca um versículo de Deus é fiel, que pensa de Deus. Quem está olhando está pensando que você está bebendo junto. Você não é proibido fazer isso. Mas aqui Paulo está nos chamando a atenção para nós cuidar com aqueles que são fracos, com aqueles que não sabem interpretar as coisas, com aqueles que julgam as pessoas sem saber o que está acontecendo. Entendeu? Você tem algo a zelar, você tem um testemunho, e muitas das vezes ele é manchado com algo que você nem percebeu. Mas nós temos que ter discernimento, porque nós temos algo que o inimigo quer que nós seja manchado com sangue falso. Entendeu? Pastor, ainda quando eu vejo aqui, eu vejo que a liberdade cristã, ela deve ser balanceada com a responsabilidade. Agora nós vamos entrar nesse assunto. Capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que isso quer dizer, irmã Daniela? Paulo está dizendo para termos cuidado com a nossa liberdade. Nós podemos fazer o que quisermos. Temos liberdade de fazer o que querer. Mas nós temos que cuidar quando nós vamos fazer. Por quê, pastor? Para que ninguém olhe nós fazendo e se escandalize. Temos liberdade, podemos fazer, mas cuidado para que ninguém se escandalize. Entendeu? Olha aqui, ó. Para que não venham a ser motivo de quê? Motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Você pode ter liberdade, mas se a tua liberdade for tropeço na vida do teu irmão, isso é pecado. Está lá no capítulo 8, versículo 9, que diz bem assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Sabe quem é um crente fraco? Crente fraco é aquele que é extremamente zeloso. Meu Deus, fulana cantou, pastor, meu Deus, isso é pecado, isso não pode. Meu Deus, pastor, não faz. Deixaram. Meu Deus, deixaram. Não, entendeu? Crente fraco, fariseu, que não vê a pessoa querendo se erguer, mas não dá a brecha para a pessoa querer se erguer. Tem que ficar lá no chão, fica aí no chão. Paulo fala isso. E em momento algum Paulo negou a liberdade do crente maduro para desfrutar de seus privilégios em Cristo. Em momento algum. Agora ele diz: todas as coisas são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. Lá no capítulo 8, versículo 11 e 12 diz: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Ainda falando, a maturidade equilibra a liberdade com a responsabilidade. Eu vejo algo interessante aqui. Precisamos ter responsabilidade com os irmãos da igreja. Quando Paulo fala isso para a igreja de Coríntios,
Ele está dizendo que a nossa liberdade precisa ter responsabilidade, e a primeira responsabilidade que nós temos é com o nosso irmão. Tudo que eu fazer que prejudicar, vai prejudicar o meu irmão, entendeu? Se eu estou fazendo algo aqui, as pessoas estão olhando eu, está prejudicando o irmão lá, está prejudicando o outro irmão, está prejudicando o corpo. Ainda diz, capítulo 10, versículo 24: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Aí se cumpre mais um mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Busca o interesse do teu próximo primeiro. Se eu estou fazendo bem para o meu irmão, tu pode ter certeza que alguém vai fazer um bem para mim, entendeu? Se eu estou cedendo uma marmitinha para os discípulos, tu pode ter certeza, vai ter discípulo que vai ceder o seu cesto cheio para mim. Primeiro eu tenho que fazer. Agora eu vejo Paulo, para nós acelerar, temos a responsabilidade de edificar os nossos irmãos na fé e procurar o bem deles. A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de ferirmos os nossos irmãos. Eu posso, eu tenho direito, eu deveria fazer isso, eu estou com a razão. Não. Mas talvez se você fazer dessa maneira, você vai ferir, e você ferindo, você vai pecar. Faz ao contrário, a Bíblia ainda fala: se alguém te ferir um lado, dá outro lado, você vai sair ganhando. Segundo lugar, nós vemos que Paulo, nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Capítulo 10, versículo 31, diz bem assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Os crentes de Corinto estavam pensando assim: porque eu não poderia desfrutar gostosamente da comida que eu dou graças, eu vou lá, como a carne sacrificada, eu agradeço a Deus e pronto, eu repreendo ali o sacrifício e pronto. Por que eu não posso participar de uma mesa de idolatria? Por que eu não posso participar de uma comida sacrificada? Eu vou lá, agradeço a Deus, repreendo, beleza, não tem problema. Você repreendeu, está repreendido. Mas Paulo está falando, não é de quem está indo lá, é de quem está vendo você está indo lá. É de quem está vendo você ir participar lá. Mas isso lá não é crente? Crente não prega contra a idolatria? Estão fazendo contra ele, estou lá junto. Não pregam, eles pregam, mas gostam, né? Eles pregam, mas compartilham. Então você está gerando escândalo. Quando você vai dizer que idolatria é pecado, eles vão falar o quê? Pecado como? Se você acaba participando com nós. Então você acaba sendo um tropeço para eles. Ora, eu estou comendo comida sacrificada ao ídolo, mas eu dei graças. A pessoa diz assim: em tudo que é santificado pode ser recebido, claro, porque minha liberdade seria limitada pela consciência do irmão mais fraco? Uma pergunta, mas Paulo dá a resposta: é que não podemos glorificar a Deus sendo um tropeço para os nossos irmãos. Como é que eu vou ser bênção? Como é que eu vou glorificar a Deus se eu estou causando escândalo para o irmão? Se eu estou impedindo o irmão de chegar a Deus, se converter? Eu não estou sendo um caminho, eu estou sendo um abismo para ele. E a Bíblia diz que nós temos que ser um caminho, ser uma ponte. Dessa maneira eu não estou sendo ponte, eu estou sendo um abismo. Se a pessoa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, ela vai para o inferno. Não estou sendo uma ponte. Ainda dizendo, Paulo fala bem assim no capítulo 10 e 31, que já lemos: portanto, quer comais, quer bebais, faça outra coisa, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Primeiro princípio não é escandalizar o irmão. O segundo é que Deus seja glorificado, tá? Agora, para nós encerrar, Paulo ele nos adverte que nós temos a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos.
Se nós quiser ganhar os perdidos, nós temos que ser diferente dos perdidos, não igual aos perdidos. Capítulo 10 e 32 diz: não vos torneis causas de tropeços, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, que é nós, serve de exemplo para nós. Não devemos ser uma pedra de tropeço, mas uma pedra de passagem. Jesus falou a respeito dos fariseus que ficavam à porta do reino de Deus e não entravam nem deixavam outras pessoas entrar. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A pessoa não entra, é fariseu, a pessoa não entra e não deixa outros entrar. A pessoa não faz e não deixa outros fazer. O fraquinho que quer fazer, não pode fazer. Por quê? Porque tem aquela montoeira de ritual, aquele montoeira de observação, aquele montoeira de sistematização, de punição. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus fala bem assim, os fariseus: ei, vocês têm que sair da porta, vocês estão impedindo as pessoas com defeito de chegar na minha presença. Se lembra daquela casa que tiveram que subir ao telhado? Imagina quem estava na porta. Estavam lá os fariseus, vestidão, homens da lei, só deixavam entrar pessoas perfeitas naquela casa. Jesus, o mestre, está na nossa casa. O mestre está aqui. Chegou alguém carregando um aleijado, irmã Renata: não, misericórdia, você não vai entrar aqui, porque primeiro, você vai tirar espaço de 6, 7 pessoas com essa maca aí. Você vai causar um tumulto. Imagina, você tem que abrir corredor para entrar um aleijado. E outra, esse cara está fedendo. Essa pessoa aí nunca valorizou a igreja, nunca veio para a igreja, e agora quer vir, agora quer tirar o brilho do congresso. Não, traz. Imagina um bêbado entrar no congresso do Com. Imagina um drogado entrar no congresso do Com e quiser vir sentar aqui na frente. Aí nós dizemos assim: não, você não vai entrar, hoje você não entra, porque hoje é festa. Nós não vamos permitir nada para atrapalhar nada. Imagina a formatura, não vamos permitir nada. Fica lá do outro lado da rua. Entendeu? Era assim que acontecia naquela época, irmã Lenice. Os aleijados, as prostitutas não podiam entrar nos cultos. Os fariseus ficavam na porta. Graças a Deus que aqui não tem isso. Aqui se passou no corredor ali, já baram lá na porta, lá já vem trazendo para dentro. Senta ali, senta do lado, traduz. Entendeu? Mas Jesus teve trabalho com aqueles obreiros naquela época, com aqueles fariseus. Não é por nada que ele deixou registrado aqui, ó, na Bíblia. Os fariseus ficavam na porta, não entravam e não deixavam as pessoas entrar. Pastor, e outra prova que Jesus fala ainda, ele dizia que as crianças também não podiam entrar. Ele falou: deixa vir os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, é da boca deles sai o perfeito louvor. Entendeu? Enquanto os grandalhão ficavam se achando lá, Jesus ignorava eles. Jesus falou: deixa eles vir aqui, que é da boca deles sai o perfeito louvor. Ficava bravo com Jesus. Capítulo 10, versículo 33 diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Agora eu vejo, como vemos usados a nossa liberdade cristã. Há pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade são escravas dos próprios vícios. Destroem em vez de edificar, agradam a si mesmo em vez de glorificar a Deus, afastam as pessoas de Cristo em vez de ganhá-las para Cristo. O escritor diz que encontramos a liberdade cristã em sua verdadeira criatividade, quando seguimos 5 degraus, 5 regras fundamentais de Paulo para a convivência entre os cristãos. Primeira regra, capítulo 10 e 31, anota lá: faça tudo para a glória de Deus.
Essa é a primeira regra, esse é o teu primeiro degrau. Faça tudo para a glória de Deus. Em vez de determinar a sua liberdade, faça tudo para a glória de Deus. Segunda regra, capítulo 10, versículo 33. Procure em tudo ser agradável a todos. Ah não, pastor, eu só vou favorecer aqueles que estão me apoiando, e aqueles que estão eu não vou favorecer, eu não vou amar, eu não vou cuidar, eu não vou, não. Procure favorecer a todos. Pastor, é difícil favorecer as pessoas que murmuram de você. É difícil favorecer as pessoas que te contradizem, as pessoas que te apunhalam pelas costas. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz que nós temos que favorecer a todos, sem acepção de pessoa. Nós temos observado nos últimos dias que as pessoas só são favorecidas aquelas que estão do nosso lado, e aquelas que não nos acompanham não são favorecidas. Isso aí é contra a palavra, isso é escândalo, isso é contra o próprio Cristo. Entendeu? Ah, pastor, se um camarada contribuir, ele é meu amigo, se não contribuir, é meu inimigo. É bênção, mas não podemos prestar culto pessoal, nós temos que prestar culto a Deus. Procure agradar a todos, sem reclamar os seus direitos. Capítulo 10 e 33, terceiro degrau. Busque o interesse de muitos. Qual é o interesse de muitos hoje, pastor? Qual é o interesse de muitos? Eu estou falando da igreja, não do mundo. O interesse de muitos é o que? Alimento espiritual. A terra geme por alimento. Pessoas estão sedentas e nós não estamos dando água. Pastor, quarto, busque a salvação de muitos, sem ficar preocupados apenas com a tua salvação. Busque a salvação de muitos, da tua família, dos teus parentes, dos teus vizinhos, de todos, dos teus companheiros. Busque a salvação de todos. Não se preocupe só com a sua. Jesus vai vir e vai te levar para o céu. Você vai chegar na porta do céu e você vai lá prestar conta diante de Deus. Deus vai fazer: ei, por que fulano não veio? Quantas oportunidades você teve para sentar, conversar, evangelizar, orientar, cobrar, incentivar, dar carona, convidar para ir na sua casa, falar do amor de Deus? Quantas vezes você teve? Não se salvou porque você não persistiu, porque estava sedento e você não persistiu. Entendeu? Estava carente, estava precisando, você deu como morto. O Lucas, espírito do Lucas, quando estava desviado, foi assim. Foi lá no Eutico e disse assim: Paulo está morto. Aciona a funerária lá. Paulo falou: não, peraí, calma lá, cancela a funerária, o espírito ainda está nele. Sabe por que Paulo identificou que o espírito ainda está nele? Sabe por quê? Filho, vem cá um pouquinho. Sabe por que Paulo identificou que o espírito estava nele? Faz favor, deita aqui, filho. Depois o pai conversa com a tua mãe. Olha aqui, está morto. O Lucas e todo o povo da igreja, né? Está morto, está morto. Está morto, está morto, está morto. Dobra a perna. Está morto, todo quebrado. Está morto. Ei, Deus não trabalha com as aparências. Você olha muitas das vezes para as pessoas e você diz: não vai vir mais. Começa a olhar com o olhar de Paulo. Sabe qual foi o olhar de Paulo, irmã Lenice? Paulo desceu e falou bem assim: não, peraí, vamos fazer um outro diagnóstico. A Bíblia diz que Paulo desceu, se prostrou,
A alma ainda está nele. Obrigado, filho. A alma ainda está nele. Sabe por que nós não ganhamos mais almas? Porque nós não queremos se prostrar. Nós não queremos se prostrar. Nós não queremos se dobrar. Nós não queremos abraçar. Nós não queremos ir mais perto do chão. Nós não queremos se humilhar. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha alcança misericórdia. Paulo conseguiu identificar que a alma estava nele, porque ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele foi mais perto possível daquele acidentado. Ele não diagnosticou. Entendeu? O que nós precisamos fazer hoje? Vamos se dobrar mais, vamos chegar mais perto do ferido, vamos abraçar o ferido, vamos sentir o coração palpitando do ferido, vamos sentir o que o ferido está sentindo, vamos sentir a problema do ferido. Aí a gente vai ver, a alma ainda está nele, ainda tem uma saída. Busque a salvação de muitos, para encerrar 11:1. Seja imitador de Cristo. Não imite ao homem, imite a Cristo, sem promover a sua reputação. Pastor, misericórdia. Não, tem que ter minha reputação nesse negócio, senão não vai funcionar. Não, irmão, imite Cristo. Cristo não aparecia em muitos eventos, mas o que ele fazia aparecia. Está tendo testemunhado até nos dias de hoje. O que é liberdade então? Falando de liberdade cristã, isso é liberdade cristã. Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Se coloca de pé, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Quantas vezes nós estamos que nem a igreja de Coríntios, orgulhosos, estamos ali idólatras, estamos ali olhando com os olhos carnais, estamos na mesma hora que alguém vai servir a Deus, nós estamos indo para outra direção, estamos adquirindo idolatrias no lugar de adoração, estamos diagnosticando morte aonde há vida, estamos nos acomodando aonde nós deveríamos estar em movimento. Aleluia. Paulo chama a atenção. Pastor Elton falou algo lá no meu escritório que me deixou com temor, me deixou assustado. Ele disse: pastor Davi, não podemos morrer no deserto. E o povo de Israel morreu tudo no deserto, sabendo que ia ter uma terra prometida lá, esperando por eles. Mas por que muitas das vezes o povo morre no deserto? Ou o povo morre por causa da desobediência, ou Deus permite que a morte chegue para esse povo, por causa da murmuração, por causa da idolatria. Mas nós não podemos morrer no deserto. Nós temos uma grande terra nos esperando. Nós temos uma morada celestial nos esperando. Nós temos Cristo na porta do céu nos esperando, dizendo assim: vinde bendito de meu Pai, que eu vim preparar-vos lugar, e quem vier vai ter casa preparada, morada, porque eu preparei morada para vocês. Glória a Deus. Mas Paulo falou: ser fiel até a morte. Levanta tua mão para o céu nesse momento. Levanta. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar.